A juiz esclarece. Vamos falar nesta sessão dos recursos no âmbito da lei tutelar educativa. Esses recursos, tal como acontece nos outros processos, não são admissíveis de todas e quaisquer decisões, só daquelas que se encontram previstas na lei, e neste caso será possível recorrer de decisões que ponham termo ao processo, de decisões que aplicam ou revejam medidas tutelares, de decisões que apliquem ou mantenham medidas cautelares, de decisões que condenem no pagamento de quaisquer importâncias, de decisões que afetem os direitos pessoais ou patrimoniais de outrem. Portanto, a lei elenca que decisões é que podem ser objeto de recurso. Quem vai apreciar esses recursos é o Tribunal da Relação que julga de direito e de facto, portanto, recursos da matéria de facto e recursos da matéria de direito serão apreciados nessa instância. Quando o recurso é admitido, é o juiz da primeira instância que fixa provisoriamente o efeito desse recurso, que irá dizer, portanto, se o efeito é devolutivo ou suspensivo, e na segunda instância o relator a quem for distribuído o processo irá verificar se mantém ou não o efeito que foi atribuído na primeira instância e, no caso de não manter esse efeito, tomará as providências que se revelarem necessárias face à concreta situação do jovem. O prazo para interpor recurso dessas decisões neste processo é de 5 dias. É um prazo muito curto. Embora não se encontre previsto o prazo para a resposta a esse recurso, entende-se que, por uma questão de igualdade e de paridade, o prazo para responder também será de 5 dias. Relativamente a quem pode recorrer, direi que, desde logo, o Ministério Público, mesmo no interesse do jovem. O próprio jovem também pode recorrer, obviamente. É necessário que o faça através do seu defensor. Os pais, ou quem represente o jovem, quem tenha a guarda de facto dele, também podem recorrer, assim como quaisquer pessoas que se vejam afetadas, que tenham sido afetadas nos seus direitos pessoais e patrimoniais, na parte em que a decisão diretamente os afete. Relativamente a esses recursos, eles são tramitados de forma célere. Quando estejam em causa decisões relativas a aplicações de medidas cautelares ou esteja em causa o internamento, a lei prevê prazos curtos para o Tribunal da Relação se pronunciar relativamente a esses recursos, uma vez que se pretende que o jovem veja a sua situação rapidamente decidida, resolvida, tendo em conta a necessidade de educação para o direito que se manifesta em todo o processo e que terá justificado a aplicação da medida que foi aplicada na sentença final. Para além disso, convém aqui referir que decisões que ponham termo ao processo são aquelas que se debruçam sobre os factos e as medidas que vêm propostas pelo Ministério Público, quando o processo é remetido para a fase jurisdicional, ou ainda aquelas que apreciam um pressuposto que obsta que o mérito seja depois apreciado. Por exemplo, se o juiz entender que o jovem não dispõe das condições psíquicas necessárias para compreender o sentido de uma medida tutelar educativa, tal obstará a aplicação de qualquer medida e, nesse caso, considera-se que essa decisão, que não aprecia propriamente os factos que vêm imputados ao jovem, mas considera que o mesmo não reúne as condições necessárias para ser aplicada uma medida tutelar educativa, também põe termo ao processo e, nessa medida,
é recorrível. Discute-se as decisões que não recebam o requerimento enviado pelo Ministério Público para a fase jurisdicional por falta de algum pressuposto passível de aperfeiçoamento, se é ou não recorrível, e tem-se entendido que, quando esteja em causa o aperfeiçoamento desse requerimento e a remessa novamente a juízo, que essa decisão não põe termo ao processo, porque não impede em absoluto a apreciação do mérito dos factos e da medida que vêm propostas pelo Ministério Público. Esta matéria de recurso, portanto, as decisões que são objeto de recurso são decididas, como já disse, definitivamente no Tribunal da Relação, portanto, não há recurso para o Supremo Tribunal de Justiça e penso que, relativamente a esta matéria dos recursos, terei dito o essencial. Bem-haja pela atenção.